Bom, eu quero iniciar essa aula dizendo que essa matéria, evangelismo, precisa ser muito bem tratada, trabalhada e considerada. E nós iremos trabalhar algumas questões primordiais para que possamos executar aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou que fizesse. Na questão do evangelismo, nós vamos trabalhar o que é evangelismo, o que é evangelizar, as qualificações do evangelista, e tudo isso com o intuito de que você, meu irmão, possa compreender a necessidade da urgência da obra de evangelização. Pretendo, através dessa palestra, motivar você e sua igreja a estarem promovendo ações evangelizadoras na localidade onde sua igreja se encontra. Vamos lá. O que é evangelismo, na verdade? O que significa evangelizar? Devemos primeiramente saber que os teólogos têm opiniões diferentes a respeito do que significa evangelizar, existindo dois pontos principais. Primeiro, evangelizar é a exposição do evangelho de maneira que o ouvinte possa tomar uma decisão consciente a favor ou contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Segundo, evangelizar é a apresentação do evangelho seguida de conversão do ouvinte. Então, olha só, temos aqui dois pontos importantíssimos. Primeiro, a tarefa de evangelizar é a ação de comunicar o evangelho. E aí, querido, nós precisamos entender e lembrar de uma coisa mencionada e ensinada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, o versículo 16, ele vai dizer o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, o evangelho, ele é o poder de Deus, ponto. Agora, poder para quê? Poder de Deus para salvar, poder de Deus para libertar, poder de Deus para curar, poder de Deus para transformar. Essas são as ações, os efeitos do evangelho na vida do ser humano, porque trata-se de uma manifestação de poder. Agora, o propósito principal e primordial do evangelho é a salvação da alma, a salvação do ser humano. E aí, meu querido, nós vamos entrar no processo de evangelismo ou evangelização quando começamos a proclamar, a anunciar o evangelho, para que pessoas conheçam, saibam e tenham condições de tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Na primeira afirmação, vimos a situação em que a pessoa ouve a palavra e chega à conclusão de que está ou não condições de seguir a Jesus. Quando, portanto, considera-se esta evangelizada. Na segunda afirmativa, vimos que uma pessoa se torna totalmente evangelizada somente quando aceita Jesus em sua vida. Vamos indicar dois exemplos bíblicos de evangelização para que, à luz da palavra de Deus, possamos chegar ao verdadeiro significado de evangelizar. Querido, ouça isso. A minha e a sua tarefa, a minha e a sua missão, é tão somente de informar, ou seja, é uma missão ou uma função informativa. E cabe a cada crente, a cada servo do Senhor na face da terra, informar as demais pessoas, os demais indivíduos, acerca do Evangelho, acerca do poder de Deus. E aí nós vamos usar de métodos e recursos para poder fazer ou realizar a obra do Senhor nosso Deus. E aí, meu amado, nós vamos entrar numa questão muito séria, que é a questão do evangelista, ou seja, qualificações para ser um evangelista. A primeira dela é conversão. Ouça isso, amado. É muito complicado, é muito difícil você transmitir alguma coisa que você ainda não experimentou. É muito difícil, é muito complicado você convencer alguém, persuadir, melhor dizendo, alguém de algo que nem você tem certeza. Então, a conversão
é um fator imprescindível, indispensável na vida do evangelista. Toda pessoa que vai evangelizar, que vai realizar um trabalho de evangelização, precisa ter uma experiência com Cristo, precisa ser convertida. Do contrário, você não terá nenhuma autoridade, nenhuma experiência particular e pessoal para partilhar com a pessoa que você está evangelizando. Obviamente, em contrapartida a isso, uma vez que você está proclamando o Evangelho é poder de Deus e a palavra não volta vazia, isso poderá surtir efeito em uma ou outras pessoas, mas a grande verdade é que se isso acontece, se essa pessoa que você está evangelizando, ela chega ao conhecimento da verdade por mover do Espírito Santo, que tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo, essa pessoa, ela foi alcançada. E o triste é que você, que transmitiu o Evangelho para ela, talvez naquele grande dia fique de fora, se você também não passar pelo mesmo processo de conversão que ela passou naquele momento em que você esteve ministrando para ela. Então, pastor, pera lá, é possível eu evangelizar, é possível falar do Evangelho sem eu ser convertido? Obviamente que sim. Você vai falar por meio de conhecimentos, você é uma pessoa inteligente, você estuda, você tem técnicas de comunicação, então você vai conseguir transmitir. Porém, todavia, você vai estar falando de algo verdadeiro, mas que ainda não faz parte da sua vida. Então isso é um perigo muito grande. Então necessário é que o evangelista, acima de tudo, ele seja alguém convertido, tá bom? Então vamos lá. Que fique claro que todo evangelista deve ser primeiramente convertido, começando com fé e arrependimento de nossa parte. Só o crente que possui uma conversão autêntica de que Cristo levou nossos pecados e seu corpo na cruz, libertando-nos do poder do pecado e da certeza da salvação, pode ganhar almas para Cristo. Ok? Segunda característica do evangelista, convicção. É preciso ter total convicção da mensagem de Cristo. Crer que estamos ensinando a verdade à humanidade e que é o único caminho que leva para Deus. E através de Cristo, e também